E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O versículo 23 nos mostra a continuidade. Tem pessoas que falam que o versículo 23 mostra o início do ministério de Jesus. Mas, se você já ouviu alguém pregando isso, infelizmente, a pessoa está errada. Não é no versículo 23 que começa o ministério de Jesus, as pregações de Jesus. De jeito nenhum. As pregações, o ministério de Jesus começou lá atrás. O primeiro relato, digamos assim, que nós temos do início do ministério, da pregação, de Jesus pregando para o povão, para as pessoas, você vai ver lá no versículo 17, que Jesus estava pregando na região do Jordão, na região de Naftali, de Zebulon, onde o profeta Isaías profetizou lá atrás, ok? Então no versículo 23, Jesus no versículo 17 prega a primeira vez, é o relato que nós temos, a referência da primeira pregação de Jesus. Na sequência, Jesus convida os seus 4 primeiros discípulos. No versículo 23, nós temos a sequência da pregação do ministério de Jesus, que o versículo 23 diz: e percorria Jesus toda a Galileia. Depois de convidar os seus 4 primeiros discípulos, Jesus foi percorrer, andar por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Sim, para você que não sabe, as sinagogas naquela época eram templos, regiões, lugares, não era igual hoje, a qual cada pastor prega, ou é o pastor que escolhe quem vai pregar, quem vai ensinar, quem vai trazer ali a palavra do dia, e assim por diante. Que a igreja só abre em determinadas horas, ou só à noite, ou 3 vezes ao dia, e assim por diante. Não, as sinagogas ficavam abertas de manhã até à noite. E a referência que nós estamos lendo, ensinando nas suas sinagogas, nós não temos uma referência fiel que diz que Jesus entrava dentro das sinagogas, ia para o altar da sinagoga e pregava no altar. Nós temos ali uma referência onde Jesus ensinava nas sinagogas. A sinagoga era como fosse a área central de uma cidade. É igual hoje, você vai em determinadas cidades, a maioria das cidades brasileiras, e o ponto de referência é uma igreja católica. Sinagogas, naquela época, também eram um ponto de referência da região. Então, quando você chegava numa região e precisava saber onde era a área central da cidade, era em uma sinagoga ou próximo a uma sinagoga, ou seja, um local onde tinha pessoas. Se Jesus queria ensinar pessoas, mostrar para as pessoas o reino de Deus, o reino dos céus, o evangelho do reino, ele teria que ir para onde as pessoas estavam, e é exatamente onde ele foi, para as sinagogas. Perceba que não era uma sinagoga, era mais de uma. Sinagogas. Não tem como uma sinagoga se chamar sinagogas, ok? Então Jesus pregou em várias delas. E o que Jesus pregava, o que Jesus ensinava? Ele ensinava o evangelho do reino. O versículo 23 continua e nos ensina: e pregando o evangelho do reino, ele ensinava então as pessoas, pregava o evangelho do reino. Qual era o evangelho do reino? Você vai ver isso lá no versículo 17 que nós lemos lá no começo. O que Jesus falava, o que Jesus pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ok? Então a pregação do evangelho do reino era arrependimento. Jesus ensinava: ei, arrependei-vos. Ei, tome jeito na sua vida. Arrependei-vos do seu pecado. Estou aqui para perdoar, ou ensinar, ou evangelizar, ou mostrar para vocês como vocês podem receber o perdão da parte de Deus dos seus pecados. Lembrando que naquela época, na região ali de Israel,
A única forma de você receber perdão da parte de Deus era pegando um animal, dentro das regras da lei de Moisés, levando até o templo, e ali então entregando na mão dos sacerdotes, e ali então eles faziam o sacrifício daquele animal, e aquele animal representava o seu pecado. Em vez de você ter que derramar o seu sangue, aquele animal era morto no seu lugar para que você fosse perdoado. Já Jesus chegou pregando um evangelho do perdão, onde Jesus perdoava pessoas e através desse perdão as pessoas eram curadas. Exato. Se você continuar lendo comigo no versículo 23, está escrito no final do versículo: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus chegou pregando o evangelho do reino, né, o evangelho do arrependimento, e este evangelho que Jesus estava pregando trazia curas das pessoas, curas das enfermidades e moléstias. Qual a diferença entre enfermidade e moléstias? Enfermidades sabemos que são problemas físicos, ou até mesmo problemas psicológicos, pode ser. Moléstias eram coisas que te incomodam. Muitas das vezes, hoje, o que é uma moléstia? Moléstia, às vezes, é um vício que você tem. O vício da bebida, o vício da pornografia, o vício das drogas, o vício de fumar, o vício em jogo e outros tipos de vícios. Isso é moléstia. É algo que traz para você prejuízos. Você não tem problema físico, mas é um vício, é algo que você faz que está trazendo problemas para a sua vida. Entendeu? Às vezes você tem um vício que o seu casamento está tendo problemas por causa deste vício. Então isso se chama moléstias, a qual a Bíblia nos especifica que Jesus ele curava as enfermidades e as moléstias. Pode ser aqui dentro dessa palavra moléstias que pessoas tinham vícios e Jesus orando, né, com elas, pregando para elas, ensinando sobre elas se arrependerem dos seus pecados. Essas pessoas estavam sendo curadas por Jesus. Simples assim. Amém? Vamos continuar, vamos para o versículo 24, já está acabando, hein? Vamos para os 2 últimos versículos.